Quem for trabalhar na Copa do Mundo de 2014 e for contratado diretamente pela FIFA ou pelas empresas estrangeiras parceiras, poderá ter que pagar 20% de contribuição do INSS, no lugar dos 11% que são descontados hoje do salário, que é o previsto na legislação brasileira. Segundo a Secretaria de Receita Federal do Brasil, esse aumento será para cobrir parte da isenção de impostos concedidos à FIFA e às empresas que ela indicar, o que está estabelecido na Lei Geral da Copa. A isenção de impostos é uma exigência da FIFA, né, que é comum a todos os países que sediam as suas competições. Para falar dessa e de outras peculiaridades da Copa das Confederações da Copa de 2014, está na ponta da linha conosco o advogado especialista em Direito do Trabalho, Antônio Carlos Aguiar. Muito bom dia, Antônio, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln, prazer é todo meu. Bom, essa já é uma questão pacificada ou ainda há possibilidade de mudança? A instrução normativa da Receita Federal publicada no finzinho do ano passado, que, em respeito à Lei Geral da Copa, dispensou a FIFA de recolher a contribuição da Previdência, não aliviou para o trabalhador, né? Qual que é o impacto da isenção para o trabalhador? Na verdade, Lincoln, mais do que o bolso trabalhador aí, eu acho que o ponto importante é o seguinte: todas as empresas hoje no Brasil inteiro, todas as empresas recolhem a Previdência Social, recolhem o INSS sobre os valores pagos aos trabalhadores, sobre a folha de pagamento. Pagam, para você ter uma ideia, 20% sobre a folha de pagamento. Todas as empresas do Brasil fazem isso. E fazem para quê? Para manter a Seguridade Social. Seguridade Social que implica não só a Previdência para fins de aposentadoria, para fins de benefícios de acidentes do trabalho, mas também assistência social e a saúde, de modo geral. Ora, quando você abre mão disso, quando o governo abre mão disso, a sociedade, de um modo geral, está perdendo muito dinheiro. A sociedade está perdendo seus direitos. A sociedade está sendo onerada com uma vantagem para um grupo específico e deixa então de ser arrecadado o valor aí para a saúde, para a previdência, para a assistência social. Eu não concordo de modo nenhum com isso, porque é um ônus social muito grande e é uma obrigação, repita-se, prevista na Constituição Federal. Então eu acho que esse é o grande problema dessa questão. A dispensa, então, a isenção para a FIFA não deveria ser também sobre a contribuição previdenciária, deveria ser apenas sobre os demais tributos. Sem dúvida. Isso é possível do ponto de vista da Lei Geral da Copa? É possível, é possível. É possível sempre porque ele fala em isenção de tributos e não necessariamente da contribuição para a Previdência. Porque se a gente imaginar que nem o governo tem a previsão de gerar 730 mil empregos, então você multiplica esses 730 mil, por exemplo, por R$1.000 aí de salário e vê quanto dá. Aí você multiplica isso por 20% e depois multiplica aí por um ano. Nós estamos falando que a sociedade está perdendo aí em torno de 1,5 bilhão, ou seja, 1,5 bilhão está deixando de ser arrecadado para a saúde, para a previdência social e para a assistência social. É muito injusto isso para a sociedade, né? É uma coisa absolutamente inaceitável. Em troca do quê? Em troca de um lazer, de uma Copa do Mundo, não se justifica. O ônus é muito grande para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto que teria que ser realmente mais dedicado à atenção. Porque quando se fala, o trabalhador vai pagar mais, em realidade o trabalhador não vai pagar mais, porque são duas contribuições diferentes. Uma contribuição é que o trabalhador faz e a outra contribuição é que a empresa faz. O trabalhador faz a contribuição, que nem você disse muito bem, dos 11%, para que depois ele se beneficie mais tarde da aposentadoria, ou por tempo de serviço, ou aposentadoria especial, ou por invalidez. E a empresa faz a contribuição dela para a aposentadoria, mas também para a Seguridade Social. Então, o trabalhador continua fazendo a contribuição dele, né, e é obrigado a fazer. Mas essa contribuição pode subir dos 11% que todo mundo paga para os 20% para compensar? Não. 20% é quando nós estamos falando de trabalhador autônomo. Porque o que pode existir é que essas empresas, isso é pior ainda, né? Essas empresas, em vez de contratar um empregado diretamente com regime na CLT, com registro em carteira de trabalho, o contrate como autônomo. Paguem por RPA. terceiro.
pague por RPA, ou um terceiro. E seria, inclusive, uma fraude à lei. Então, ela deixa não só de arrecadar, ela frauda a lei e aí sim o trabalhador paga 20% em vez de 11%. Vamos aproveitar então e ampliar um pouco essa questão. Quando é que o trabalhador pode receber por RPA? Por Recibo de Pagamento Autônomo, para quem não conhece a sigla? Essa pergunta que você faz é fantástica, porque, na verdade, há uma confusão muito grande nessa área. Então, quando a gente fala, pode terceirizar ou não pode terceirizar, a terceirização é possível ou não é possível. A terceirização sempre é possível, né? Então, eu posso terceirizar e contratar um pedreiro, eu posso contratar um motorista de táxi, eu posso contratar alguém que trabalhe de modo autônomo. Isso é possível plenamente. Então, a gente pegar um pedreiro, a gente pegar um motorista de táxi, isso fica claro que são serviços autônomos onde não há nenhuma ingerência, nenhuma subordinação por parte de quem contrata. Mas o que a gente vê na prática é fraude a isso. Então você contrata alguém, e aí a lei, a CLT é muito clara nesse sentido, que ela diz que o contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele se dá, ele nasce independentemente de qualquer papel, de qualquer contrato, é um contrato realidade. Então, desde que presentes alguns requisitos, quais sejam a habitualidade na prestação de serviço, né, o pagamento de um valor para isso, o salário, honorários, não importa o nome que você dê, a subordinação e a habitualidade e a pessoalidade, você tem um contrato de trabalho. Então, o que muitas vezes as empresas fazem é fraudar. Então, em vez de registrar um empregado, contrata e paga RPA, ou pede para ele abrir uma empresa e contrata como pessoa jurídica, uma PJ, para fraudar a lei. O que não resolve absolutamente nada, porque o contrato de trabalho, um contrato de realidade, ele vai se estabelecer independentemente da fraude realizada. Uhum. E o que eu vejo é que isso muito provavelmente vai acontecer na contratação de empresas aí por ocasião da Copa das Confederações. Porque vão contratar pessoas, dizer que são autônomos, pedir para que elas emitam RPA, mas ela vai ter horário, vai ter chefia, vai ter ordens, vai ter subordinação e, na realidade, na prática, no aspecto jurídico, ela vai ser um empregado. Uhum. Agora, para ficar claro para aquelas pessoas que eventualmente, obviamente, na Copa do Mundo, algumas pessoas vão ser contratadas nessas características que você desenhou aí, relação de subordinação, horário, relação de trabalho cotidiano, etc. Mas terão também aquelas pessoas que serão contratadas para os dias de jogo, etc. Nesse caso, há a eventualidade que permite uma contratação por RPA? Aí sim. Você usou, inclusive, o termo juridicamente perfeito. A eventualidade. Porque no contrato de trabalho, o que se tem é habitualidade na prestação de serviço. Uhum. Se o trabalho for eventual, aí sim eu posso contratar com o RPA. Aí sim é um trabalho que não tem a característica de uma relação de emprego, mas tem que ser eventual. Agora, imagine você que a pessoa seja contratada para todos os jogos da Copa do Mundo, então não há eventualidade, há uma habitualidade, porque ele já vai saber que vai ser contratado para todos os jogos. Aí eu vou ter uma relação de emprego. Agora, se for um jogo ou outro que não tiver uma regularidade, aí sim é eventual e aí sim posso contratar como RPA. Bom, vamos supor que a FIFA não fosse tão organizada como a gente sabe que é e fosse tão planejada como a gente sabe que é. E que ela não soubesse que teria que contratar uma determinada pessoa para todos os jogos. Ela achasse que precisasse contratar para um jogo e aí eu percebesse a necessidade no segundo jogo e no terceiro e aí a pessoa trabalhasse os 7 jogos. É possível regularizar a situação de quem acabou trabalhando de maneira cotidiana, mas que a princípio seria contratado apenas eventualmente? É possível voltar atrás e retroagir no contrato de trabalho, fazer um contrato retroativo? É possível. Aliás, a sua pergunta é muito esclarecedora, porque é aquilo que eu disse, o contrato de trabalho, ele é um contrato realidade, independentemente, inclusive, da vontade das partes. Uhum. Então, as partes, no início, poderiam nem ter a vontade de fazer uma contratação de uma relação de emprego formal mesmo. Porém, se ao longo do tempo e em razão das atividades desenvolvidas ficar caracterizado que estão presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, automaticamente aquela relação que inicialmente não era de emprego, ela torna-se contratual
trabalhista. Ela se reveste de todas as características de uma relação de emprego e, por conta disso, tem todos os reflexos pertinentes. Por quê? Porque o contrato se dá não só de modo expresso, mas de modo tácito, desde que presentes esses requisitos. Portanto, não é nem que se falar em retroação ou retroagir os efeitos. Na verdade, regularizar. Esse é o tema. Perfeito. Regulariza uma situação. Bom, nós conversamos com Antônio Carlos Aguiar, especialista em direito do trabalho, advogado, nos ajudando a compreender aqui peculiaridades relativas às relações de trabalho durante a Copa do Mundo e acabou dando um panorama mais geral, uma prestação de serviço que é sempre muito bom a gente fazer, muito importante a gente fazer, porque o mundo das relações do trabalho é cada vez mais complexo, de propósito, né? Então é sempre bom a gente esclarecer aqui essas complexidades. Poderíamos conversar mais 2 horas, dada essa complexidade e a sofisticação com que as fraudes trabalhistas têm ocorrendo ultimamente, não é, Antônio Carlos? Não, você tem toda a razão. É uma grande verdade e daqui para frente a coisa só vai ficar mais complexa. Com certeza. Da complexidade da sociedade. Antônio Carlos Aguiar, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia, bom fim de semana para você. Obrigado, o prazer foi todo meu, um grande final de semana para você e para os seus ouvintes.